Uma jovem virgem de 25 anos decide aceitar cuidar do filho cadeirante do milionário. O milionário que a contratou conhecia cada detalhe da sua vida, até os que ela mesma tentava esquecer. Mas antes de contar essa história, se inscreva no canal e comente de onde você está nos assistindo. Continuando. A neblina cobria as montanhas como um véu espesso, quando o táxi deixou Isadora em frente aos portões de ferro maciço. O motorista hesitou antes de partir, lançando um último olhar preocupado para a jovem mulher que descia com uma única mala. Ela própria sentiu um arrepio descendo pela espinha ao contemplar a extensão dos muros cobertos de era, mas engoliu o medo nascente e apertou a campainha antiga. O som ecoou como um presságio, fazendo-a questionar, não pela primeira vez naquele dia, se estava realmente preparada para o que a aguardava. A quantia oferecida no anúncio era tentadora demais para ignorar, especialmente para alguém como ela, que sempre vivera com tão pouco. 25 anos de uma existência contida, moldada pela rigidez de uma educação religiosa e pelo peso constante da solidão. Os portões se abriram com um rangido metálico, sem que ninguém aparecesse para recebê-la. Isadora respirou fundo, ajeitou o vestido comportado que escolhera especialmente para a ocasião e começou a caminhar pela alameda de pedras. As árvores centenárias formavam uma catedral natural sobre sua cabeça, seus galhos entrelaçados, filtrando a luz da tarde e criando sombras inquietantes no chão. A mansão revelou-se gradualmente através da névoa, uma construção imponente do início do século XX, com suas janelas altas e varandas ornamentadas. Parecia o tipo de lugar onde histórias antigas aconteciam, onde segredos eram guardados por gerações. E foi exatamente essa sensação que fez Isadora hesitar no último degrau da escadaria principal. Antes que pudesse tocar a aldrava de bronze, a porta se abriu. O homem que surgiu diante dela não era o que esperava. Theo Arantes Montenegro tinha uma presença que imediatamente preenchia o ambiente. Alto, com traços aristocráticos e olhos de um castanho tão escuro que pareciam negros. Vestia um terno impecavelmente cortado, mas havia algo de selvagem, mal contido em sua postura, como um lobo usando roupas de cidade. Senhorita Isadora Santos. Não era uma pergunta. Sua voz era profunda, controlada, com um tom que sugeria comando sem precisar elevar-se. Seja bem-vinda. Ela sentiu o olhar dele percorrendo cada detalhe de sua figura, não de forma lasciva, mas como quem examina uma obra de arte procurando imperfeições, ou talvez confirmando expectativas. Havia algo familiar naquele escrutínio, algo que a fez sentir-se exposta de uma maneira que suas roupas recatadas não conseguiam proteger. Senhor Montenegro. Ela se esforçou para manter a voz firme. Agradeço a oportunidade. Entre. Ele se afastou da porta, permitindo que ela passasse. O hall de entrada era um estudo em mármore e madeira escura, dominado por uma escadaria curva que levava aos andares superiores. Imagino que esteja cansada da viagem. Petra vai mostrar seu quarto onde poderá se refrescar. Em 1 hora, gostaria que me encontrasse na biblioteca para discutirmos seus deveres. Uma senhora de meia-idade, vestida com um uniforme cinza discreto, materializou-se silenciosamente ao lado de Isadora. Havia algo de tenso em seu rosto, uma sombra de preocupação que tentava esconder. Por aqui, senhorita, murmurou Petra, pegando a mala de Isadora. Enquanto subia as escadas, Isadora sentiu o peso do olhar de Theo em suas costas. Não precisava se virar para saber que ele ainda estava lá, observando sua subida, como quem contempla uma peça se movendo, exatamente como planejado, em um tabuleiro de xadrez. O quarto designado a ela era maior que qualquer cômodo em que já dormira. Uma cama antiga com dossel ocupava o centro, ladeada por criados mudos de mogno. As janelas altas ofereciam uma vista para os jardins abandonados dos fundos da propriedade. Havia algo de melancólico na vegetação sem cuidados, nas estátuas cobertas de musgo, nos canteiros que um dia deviam ter abrigado rosas. O banheiro é através daquela porta, Petra indicou, colocando a mala sobre um banco estofado. Há toalhas limpas e produtos de higiene pessoal à sua disposição. Se precisar de algo,
há um interfone ao lado da cama. Antes que a governanta pudesse sair, Isadora reuniu coragem para fazer a pergunta que a consumia desde que lera o anúncio. O menino, Gabriel, como ele é? Petra hesitou, suas mãos se apertando nervosamente sobre o avental. Gabriel é especial, um bom menino. Quieto demais para sua idade, talvez, mas não cabe a mim falar sobre ele. O Sr. Montenegro explicará tudo o que precisa saber. Com essas palavras, a governanta se retirou, fechando a porta suavemente atrás de si. Isadora ficou sozinha com o silêncio pesado da casa antiga e a crescente sensação de que havia algo muito maior do que uma simples posição de cuidadora esperando por ela. Enquanto desfazia a mala, seus dedos roçaram o terço de madeira que sua tia lhe dera antes de partir, seu único elo com a vida que deixara para trás. Por um momento, considerou fazer uma oração, como sempre fazia nos momentos de dúvida, mas havia algo naquela casa que fazia as palavras sagradas parecerem inadequadas, como se as próprias paredes guardassem segredos que nenhuma prece poderia tocar. O guarda-roupa antigo rangeu suavemente quando ela o abriu para guardar suas poucas roupas. Espelho em seu interior refletiu sua imagem. Uma jovem mulher de aparência frágil, com longos cabelos castanhos presos em um coque severo, olhos grandes e assustados, e lábios que raramente sorriam. Havia algo de Victorian em sua aparência, como se ela própria fosse uma personagem saída de um romance gótico. Enquanto se preparava para o encontro na biblioteca, Isadora não podia deixar de pensar no olhar de Theo, aquele olhar que parecia ver através dela, como se já a conhecesse muito antes daquele primeiro encontro, como se estivesse esperando por ela. O relógio antigo na parede marcava os minutos com uma precisão implacável. Quando faltavam 5 minutos para o horário marcado, Isadora já estava pronta, vestida com o mesmo cuidado com que uma pessoa se prepara para uma confissão. Seu reflexo no espelho mostrava alguém que parecia simultaneamente pertencer e estar completamente deslocada naquele ambiente de riqueza antiga e segredos velados. Saindo do quarto, ela encontrou Petra esperando no corredor para guiá-la até a biblioteca. O caminho através da casa era um labirinto de corredores encerados e portas fechadas, algumas trancadas com chaves antigas. Os retratos nas paredes pareciam segui-la com seus olhos pintados, gerações da família Montenegro observando a nova, habitante de seu domínio. A cada passo, Isadora sentia o peso da decisão que tomara ao aceitar aquele trabalho. Mas havia algo mais além da necessidade financeira que a trouxera até ali. Uma espécie de chamado que ela não conseguia explicar, como se todo o seu caminho até aquele momento tivesse sido cuidadosamente traçado por mãos invisíveis. Petra parou diante de uma porta dupla de carvalho entalhado e bateu suavemente. A voz de Theo soou do interior, comandando que entrassem. Quando Isadora cruzou a soleira, a primeira coisa que notou foi o cheiro: livros antigos, couro, madeira polida e algo mais, algo que lembrava incenso de igreja. A biblioteca era um ambiente majestoso, com estantes que iam do chão ao teto, preenchidas com volumes encadernados em couro. Uma escada circular de ferro forjado permitia acesso aos níveis mais altos. No centro do cômodo, uma grande mesa de trabalho dominava o espaço, atrás da qual Theo estava sentado, sua figura recortada contra a luz difusa que entrava através das janelas altas. "Sente-se, Isadora", ele disse, indicando uma cadeira diante de sua mesa. Havia algo hipnótico em sua voz, uma autoridade natural que não admitia desobediência. "Temos muito a discutir sobre seu papel nesta casa." Enquanto se sentava, Isadora teve a distinta sensação de que estava prestes a assinar algo muito mais significativo que um simples contrato de trabalho. O que não sabia ainda era se estava preparada para o preço que teria que pagar por essa decisão. A biblioteca parecia engolir os sons do mundo exterior, criando uma bolha de silêncio onde apenas a respiração dos dois ocupantes podia ser ouvida. Theo se levantou, movendo-se com a graça predatória que Isadora já notara antes. Ele caminhou até uma das estantes,
seus dedos deslizando sobre as lombadas dos livros, como se procurasse algo específico. Seu currículo é impressionante, ele começou sem se virar. Formação em pedagogia, especialização em educação, especial, experiência com crianças traumatizadas. Exatamente o que procurávamos. Isadora franziu a testa levemente. Ela não se lembrava de ter enviado um currículo tão detalhado. Na verdade, tinha apenas respondido ao anúncio com uma breve carta de apresentação. Gabriel precisa de alguém com suas qualificações particulares. Theo continuou, finalmente se voltando para encará-la. Alguém que entenda que algumas feridas vão além do físico. O acidente, Isadora começou hesitante. O acidente que o deixou paraplégico aconteceu há 2 anos. Theo a interrompeu, sua voz assumindo um tom mais duro. Mas não é sobre isso que estamos falando. Você sabe que há mais. Ela não sabia, na verdade. Mas algo em seu olhar a impediu de dizer isso. Havia uma intensidade perturbadora na forma como ele a observava, como se esperasse que ela completasse um quebra-cabeça cujas peças ainda não possuía. Suas funções serão simples, mas absolutamente cruciais. Ele continuou, aproximando-se da mesa novamente. Gabriel precisa de supervisão constante, não apenas por sua condição física, mas por sua sensibilidade. Você dormirá no quarto anexo ao dele. Todas as refeições serão servidas nos horários estabelecidos. Não há internet na propriedade, e o uso de telefones celulares é estritamente proibido. Isolamento completo? Isadora perguntou, sua voz mais firme do que se sentia. Um sorriso sem humor curvou os lábios de Theo. Proteção completa. O mundo exterior não tem nada a oferecer a Gabriel além de mais trauma. Aqui ele está seguro. E você também estará. A última frase pairou no ar como uma promessa, ou uma ameaça. Isadora sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas manteve o olhar fixo no homem à sua frente. Quando posso conhecê-lo? Ele está esperando por você agora. Theo pressionou um botão no interfone sobre sua mesa. Petra, traga Gabriel à biblioteca. Os minutos que se seguiram foram preenchidos com um silêncio carregado. Theo voltou a se sentar, seus olhos nunca deixando o rosto de Isadora. Havia algo quase faminto em seu olhar, como se estivesse memorizando cada detalhe de sua expressão. Som suave de rodas sobre o assoalho anunciou a chegada de Gabriel. Petra empurrava a cadeira de rodas com cuidado, e o menino que nela estava parecia ainda menor do que seus 9 anos sugeriam. Tinha os mesmos olhos escuros do pai, mas onde os de Theo eram penetrantes e dominadores, os de Gabriel eram profundos e melancólicos. Gabriel, Theo disse, seu tom suavizando-se quase imperceptivelmente. Esta é Isadora. Ela vai cuidar de você a partir de agora. O menino ergueu os olhos lentamente, estudando-a com uma intensidade que parecia além de sua idade. Então, para surpresa de todos, ele sorriu. Um sorriso pequeno e hesitante, mas genuíno. Você tem mãos de pianista, ele disse, sua voz quase um sussurro. Isadora sentiu seu coração apertar. Você gosta de música? Gabriel é talentoso, Theo interveio, um toque de orgulho em sua voz. Mesmo depois do acidente, ele continua tocando. A sala de música está sempre à sua disposição. O menino baixou os olhos ao ouvir a menção do acidente, suas mãos pequenas se apertando sobre o colo. Isadora teve um impulso súbito de abraçá-lo, protegê-lo, mas conteve-se. Talvez possamos tocar juntos algum dia, ela sugeriu suavemente. Gabriel assentiu, ainda sem erguer os olhos, mas seus ombros relaxaram levemente. Petra começou a guiar a cadeira para fora da biblioteca, mas antes de sair, o menino se virou uma última vez. Você vai ficar, não vai? Perguntou, uma nota de súplica em sua voz. As outras não ficaram. Antes que Isadora pudesse responder, Theo se levantou bruscamente. É hora do seu descanso, Gabriel. Você terá muito tempo para conhecer Isadora depois. Quando a porta se fechou atrás do menino e da governanta, o silêncio voltou a pesar na biblioteca. Isadora sentiu uma mistura de emoções se agitando em seu peito. Compaixão pelo menino, curiosidade sobre as outras que ele mencionara
e uma crescente inquietação sobre o homem que agora a observava com uma expressão indecifrável. Há regras nesta casa, Isadora. Theo disse finalmente, sua voz voltando ao tom autoritário. Regras que existem para proteger Gabriel. E você? Ele abriu uma gaveta da mesa e retirou um envelope grosso. Seu contrato. Leia com atenção. O salário, como discutido, será depositado mensalmente. Você terá um dia de folga a cada 2 semanas, durante o qual poderá deixar a propriedade se desejar. Mas enquanto estiver aqui, sua dedicação deve ser absoluta. Isadora pegou o envelope, sentindo o peso do papel caro entre seus dedos. E se eu precisar entrar em contato com minha família? Há um telefone em meu escritório. Você poderá usá-lo uma vez por semana sob supervisão. Ele fez uma pausa, seus olhos escuros fixos nos dela. Entendo que isso possa parecer extremo, mas Gabriel precisa de estabilidade, de consistência, de alguém que não vá abandoná-lo como... Ele não completou a frase, mas Isadora podia sentir o peso do que ficou por dizer. Havia uma história, ali enterrada sob camadas de proteção e controle. Como a mãe dele. Ela arriscou, sua voz apenas um sussurro. O rosto de Theo endureceu instantaneamente. Minha esposa está morta. Esse assunto está encerrado. Mas havia algo em seu tom, uma nota de tensão que sugeria que nada estava realmente encerrado. Isadora assentiu, guardando aquela informação para depois. Petra vai mostrar o resto da casa e seu novo quarto junto ao de Gabriel, Theo disse, claramente encerrando a conversa. O jantar é servido às 7. Não se atrase. Quando Isadora se levantou para sair, ele a chamou uma última vez. Isadora, bem-vinda à família. A palavra família soou estranha em seus lábios, como se fosse um conceito que ele não compreendia completamente. Enquanto seguia Petra pelos corredores da mansão, Isadora não podia deixar de pensar que havia acabado de entrar em um mundo onde as palavras tinham significados diferentes, onde as sombras escondiam mais do que escuridão, e onde cada sorriso podia ser tanto uma promessa quanto uma advertência. O resto do dia passou em um borrão de instruções e descobertas. Seu novo quarto, conectado ao de Gabriel por uma porta discreta, era menor que o anterior, mas igualmente elegante. As janelas davam para uma parte diferente do jardim, onde um antigo balanço se movia suavemente com a brisa, suas correntes enferrujadas rangendo uma música melancólica. Enquanto desfazia sua mala pela segunda vez naquele dia, Isadora encontrou seu terço novamente. Desta vez, deixou-o sobre o criado mudo, como um lembrete de quem era e de onde vinha. Mas quando se olhou no espelho para se preparar para o jantar, viu algo diferente em seu próprio reflexo, uma mudança sutil, como se a casa já estivesse começando a deixar sua marca nela. O som do relógio antigo ecoava pelos corredores, marcando a passagem do tempo com uma precisão implacável. Em algumas horas, ela se sentaria à mesa com Theo e Gabriel pela primeira vez, dando início a uma rotina que mudaria sua vida para sempre. O que ela ainda não sabia era se essa mudança seria sua salvação ou sua ruína. O jantar foi servido, pontualmente às 7 horas no amplo salão de refeições. A mesa de mogno maciço, longa o suficiente para acomodar 20 pessoas, parecia ainda mais imponente com apenas 3 lugares postos em uma das extremidades. Isadora observou a disposição da prataria antiga, os castiçais de prata, as taças de cristal, tudo falando de uma riqueza antiga e estabelecida. Theo já estava sentado à cabeceira quando ela entrou, guiada por Petra. Gabriel chegou logo. Em seguida, sua cadeira de rodas sendo posicionada cuidadosamente ao lado direito do pai. Isadora ocupou o lugar à esquerda, sentindo o peso do silêncio que pairava sobre eles como uma cortina invisível. "Você reza antes das refeições?" Gabriel perguntou repentinamente, seus olhos escuros fixos nela, com curiosidade. Antes que Isadora pudesse responder, Theo interveio. "Não fazemos isso aqui, Gabriel, você sabe disso." "Mas ela tem um terço no quarto," o menino insistiu, sua voz pequena, mas determinada. "Eu vi quando Petra estava arrumando."
O olhar que Theo lançou para Isadora foi penetrante, quase acusador. Suas crenças pessoais são sua escolha, Isadora, mas prefiro que não as compartilhe com Gabriel. Havia algo na forma como ele disse. Isso que fez Isadora estremecer internamente. Não era apenas uma preferência, era uma ordem velada. Ela assentiu silenciosamente, mas notou como os ombros de Gabriel caíram em desapontamento. O jantar prosseguiu em um silêncio pontuado, apenas pelo tilintar dos talheres e pelo ocasional pedido para passar algum prato. A comida era excepcional. Um filé perfeitamente preparado, legumes frescos, um vinho tinto que Theo bebia sozinho. Isadora observou como ele cortava a carne no prato de Gabriel em pedaços pequenos, um gesto paternal que parecia estranhamente mecânico. Posso mostrar meus desenhos para Isadora depois do jantar? Gabriel perguntou, quebrando novamente o silêncio. Está tarde, Theo respondeu sem erguer os olhos. Amanhã vocês terão tempo suficiente. Mas eu quero mostrar hoje, o menino insistiu, um tom de urgência em sua voz que fez Isadora prestar mais atenção. É importante, Sr. Gabriel. O tom de Theo não admitia discussão. Já disse que não. O menino baixou a cabeça, mas não antes que Isadora notasse o brilho de lágrimas em seus olhos. Sem pensar, ela estendeu a mão por baixo da mesa e tocou levemente a mão pequena de Gabriel. Ele não olhou para ela, mas seus dedos se entrelaçaram aos dela por um breve momento. O resto do jantar transcorreu em silêncio absoluto. Quando Petra veio buscar Gabriel para levá-lo para a cama, ele lançou um último olhar significativo para Isadora. Um olhar que parecia conter um pedido, ou talvez um aviso. Um momento, Isadora. A voz de Theo a deteve quando ela se preparava para seguir Petra e Gabriel. Gostaria de uma palavra com você na biblioteca. O caminho até a biblioteca pareceu mais longo desta vez, cada passo ecoando nos corredores escuros. Theo não acendeu todas as luzes ao entrarem, deixando o ambiente parcialmente na penumbra, iluminado apenas por um abajur antigo sobre sua mesa. Sente-se, ele comandou, servindo-se de um copo de uísque de uma garrafa de cristal. Não ofereceu. Ela, precisamos estabelecer alguns limites. Isadora se sentou rigidamente, suas mãos cruzadas sobre o colo. Sim, Sr. Montenegro. Theo, ele corrigiu, um sorriso sem humor curvando seus lábios. Se vamos conviver sob o mesmo teto, podemos dispensar algumas formalidades. Ele tomou um gole de sua bebida antes de continuar. Gabriel é sensível, impressionável. Ele se apega facilmente, e isso pode ser perigoso. Perigoso para quem? Isadora perguntou antes que pudesse se conter. Os olhos de Theo brilharam na penumbra. Para todos os envolvidos, as outras governantas não entenderam isso. Tentaram se aproximar demais, criar vínculos que não deviam existir. No final tiveram que partir. O que aconteceu com elas? Isso não é relevante. Ele colocou o copo sobre a mesa com mais força que o necessário. O que importa é que você entenda seu papel aqui. Você está aqui para cuidar de Gabriel, educá-lo, supervisioná-lo. Não para ser sua amiga, sua confidente ou... Ele fez uma pausa significativa. Sua substituta materna. Isadora sentiu uma onda de indignação subir por seu peito. Ele é uma criança que perdeu a mãe. É natural que busque... O que é natural? Theo a interrompeu bruscamente. Nem sempre é saudável, ou seguro. Ele se inclinou para a frente, seus olhos fixos nos dela, com uma intensidade quase física. Há coisas nesta casa, Isadora, que você não compreende, e é melhor que continue assim. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de tensão. Isadora podia sentir seu coração batendo acelerado, mas manteve o olhar firme. Por quê? Me escolheu? Ela perguntou finalmente. De todas as candidatas possíveis, por que eu? Por um momento algo passou pelo rosto de Theo, uma expressão tão rápida que ela quase perdeu. Quase parecia reconhecimento. Suas qualificações eram adequadas, ele respondeu, mas havia uma hesitação quase imperceptível em sua voz. E você tem qualidades que consideramos importantes. Que qualidades? Ele se levantou abruptamente, movendo-se até ficar diante dela. De pé sua presença era ainda mais imponente, quase sufocante. Disciplina, discrição,
E seus olhos percorreram seu rosto com uma intensidade perturbadora, uma certa familiaridade com o isolamento. Isadora sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Como ele sabia sobre sua vida, sobre os anos passados sob a tutela rígida de sua tia, sobre as missas intermináveis, sobre as noites sozinha em seu quarto rezando o terço. Você investigou meu passado, ela disse. Não era uma pergunta. Eu investigo tudo que entra em minha casa, ele respondeu simplesmente. Especialmente quando envolve Gabriel. Ele estendeu a mão, e por um momento terrível e elétrico, Isadora pensou que ele ia tocá-la. Mas seus dedos apenas roçaram o ar próximo a seu rosto, como se traçassem um contorno invisível. Você se parece com ela, sabia? Ele murmurou, sua voz assumindo um tom diferente, quase hipnótico. Mesma forma de segurar a cabeça. Mesmo olhar assustado e desafiador ao mesmo tempo. Com quem? Isadora sussurrou, embora já soubesse a resposta. Minha esposa. Ele recuou abruptamente, como se queimado por suas próprias palavras. Você pode ir agora. Gabriel acordará cedo amanhã para suas lições. Isadora se levantou com pernas trêmulas, mas antes que pudesse alcançar a porta, a voz de Theo a deteve uma última vez. E Isadora, aquela porta no final do corredor do terceiro andar, aqui está trancada. Nunca tente abri-la, sob nenhuma circunstância. Ela assentiu mecanicamente e saiu da biblioteca, seu coração martelando contra suas costelas. Enquanto caminhava pelos corredores escuros até seu quarto, não conseguia parar de pensar nas palavras de Theo, no olhar de Gabriel, nas sombras que pareciam se mover nas paredes. Quando finalmente chegou a seu quarto, encontrou algo sobre sua cama. Um desenho, claramente feito por Gabriel. Mostrava uma figura feminina de vestido longo, parada diante de uma porta fechada. No canto inferior, em letra infantil, estava escrito: Ela ainda está lá. Isadora guardou o desenho com mãos trêmulas em sua gaveta, sob suas roupas dobradas. Naquela noite, deitada em sua cama nova ouvindo os sons estranhos da casa antiga, ela rezou seu terço até adormecer. Mas seus sonhos foram povoados por portas trancadas, olhares escuros e uma música distante que parecia chamar seu nome. Os dias começaram a assumir uma rotina na mansão Montenegro. Isadora acordava antes do amanhecer, o som da chuva constante, nas montanhas servindo como seu despertador natural. Suas manhãs eram dedicadas às aulas com Gabriel, matemática, história, literatura, tudo adaptado ao ritmo peculiar do menino. Ele era brilhante, absorvendo conhecimento com uma voracidade que às vezes a assustava, mas havia momentos em que seus olhos se perdiam em algo distante, como se escutasse uma voz que só ele podia ouvir. Foi durante uma dessas aulas, 2 semanas, após sua chegada, que Gabriel fez a pergunta que mudaria tudo. Você já viu ela, não viu? Ele perguntou, enquanto resolvia um problema de matemática. A mulher que canta à noite. Isadora congelou, o lápis suspenso sobre o caderno de anotações. Nas últimas noites tinha ouvido algo, uma melodia suave, quase imperceptível, vindo dos corredores vazios. Tinha convencido a si mesma de que era apenas o vento nas janelas antigas. Não há nenhuma mulher cantando, Gabriel. Ela respondeu, tentando manter a voz firme. É apenas o vento. O menino largou o lápis, seus olhos escuros fixos nela com uma intensidade perturbadora. Ela cantava para mim antes do acidente, antes de papai. Ele parou abruptamente, mordendo o lábio. Antes de seu pai. O que, Gabriel? Mas o menino já tinha voltado sua atenção para os exercícios, um muro invisível erguendo-se entre eles. Isadora aprendera a reconhecer esses momentos, quando Gabriel se fechava em si mesmo. Nada poderia fazê-lo falar. À noite, enquanto organizava os materiais para o dia seguinte, Isadora ouviu batidas suaves em sua porta. Era Petra, carregando uma bandeja com chá. O senhor Montenegro gostaria de vê-la na sala de música. A governanta disse, seu rosto uma máscara de preocupação mal disfarçada. Agora. A sala de música ficava no 3º andar, perigosamente próxima à porta proibida. Era um cômodo majestoso,
dominado por um piano de cauda Steinway e paredes cobertas por estantes de partituras antigas. Theo estava sentado ao piano. Quando ela entrou, seus dedos deslizando sem som sobre as teclas. Gabriel me disse que você toca, ele falou sem se virar. Não era uma pergunta. Um pouco, Isadora admitiu. Aprendi no convento onde minha tia me criou. Toque algo para mim. Era um comando, não um pedido. Isadora se aproximou do piano lentamente, sentindo o peso do olhar de Theo quando ele se levantou para dar-lhe espaço no banco. Suas mãos tremiam levemente quando tocaram as teclas de marfim. Ela escolheu Chopin, um noturno que conhecia de cor, uma peça que falava de solidão e desejo contido. Enquanto tocava, podia sentir Theo se movendo atrás dela, sua presença como uma sombra quente em suas costas. Você toca como ela, ele murmurou quando a última nota se dissipou no ar. Com a mesma contenção. Isadora manteve as mãos sobre as teclas com medo de se mover. Sua esposa também tocava piano. Helena era uma musicista talentosa. Sua voz assumiu um tom diferente ao pronunciar o nome. Esta era a peça favorita dela. O que aconteceu com ela, realmente? Isadora perguntou, reunindo coragem. Gabriel fala como se ela ainda estivesse viva, Theo completou, sua voz perigosamente suave. Ele se inclinou, suas mãos pousando sobre os ombros de Isadora, com um peso que era tanto ameaça quanto carícia. Algumas mortes, Isadora, são mais complexas que outras. Ela podia sentir o calor de sua respiração em sua nuca, o perfume masculino mesclado com o uísque. Seu coração batia tão forte que tinha certeza que ele podia ouvir. Por que me trouxe aqui? Ela sussurrou. Porque preciso saber se você é realmente como ela. Seus dedos apertaram levemente seus ombros. Se tem a mesma resistência. Resistência a quê? A mim. O som de uma porta batendo no corredor quebrou o momento. Theo se afastou abruptamente e Isadora pôde respirar novamente. Petra apareceu na porta, seu rosto pálido. Senhor, é Gabriel, ele está tendo outro episódio. Theo saiu rapidamente da sala, deixando Isadora sozinha com o piano e milhares de perguntas sem resposta. Mas quando ela se levantou para sair, algo chamou sua atenção. Uma partitura antiga sobre o piano, as páginas amareladas pelo tempo. O título estava em francês, mas o que a fez parar foram as anotações nas margens, em uma caligrafia delicada. Para minha Helena, que conhece o preço do silêncio. Naquela noite, os gritos de Gabriel ecoaram pela mansão. Isadora podia ouvi-los de seu quarto, sons de terror puro, intercalados com palavras desconexas sobre uma mulher cantando, uma porta trancada, um segredo que não podia ser revelado. Quando o silêncio finalmente retornou. Horas depois, Isadora não conseguiu dormir. Ficou deitada em sua cama, ouvindo os sons da casa, o ranger da madeira antiga, o sussurro do vento nas janelas e algo mais. Uma melodia distante, quase imperceptível, vindo da direção da porta proibida. Pela primeira vez, desde sua chegada, Isadora permitiu-se considerar a possibilidade que tanto temia. E se a morte de Helena Montenegro não fosse um fim, mas apenas o começo de algo muito mais sombrio? E se os desenhos de Gabriel, seus silêncios repentinos, os olhares intensos de Theo, e se tudo isso fosse parte de um quebra-cabeça macabro que ela estava destinada a desvendar? Mas a pergunta que mais a perturbava, a que a mantinha acordada, nas horas escuras da madrugada, era outra. Por que, apesar de todo o seu medo e todas suas suspeitas, ela não conseguia deixar aquele lugar? Por que, mesmo sabendo que havia algo profundamente errado naquela casa, em Theo, na história toda, ela se sentia cada vez mais presa, não por correntes físicas, mas por algo muito mais poderoso e perigoso: desejo. Porque havia desejo nos olhares de Theo, em seus toques contidos em sua presença dominadora, e havia desejo nela também, crescendo como uma flor venenosa em seu peito, misturado com medo e fascínio em partes iguais. Era um desejo que sua educação religiosa nunca a preparara para enfrentar, um desejo que ameaçava consumir toda sua prudência.
toda sua razão. E enquanto a noite avançava e a música fantasmagórica continuava seu lamento distante, Isadora rezava, não mais por proteção, mas por força. Força para enfrentar o que estava por vir. Força para resistir ao magnetismo perigoso de Theo Montenegro, força para salvar Gabriel. E talvez no processo salvar a si mesma. Na manhã seguinte ao episódio de Gabriel, Isadora encontrou um novo desenho sobre sua mesa de trabalho. Este mostrava uma mulher de vestido longo diante de um piano, mas seu rosto estava completamente borrado com lápis preto, como se alguém tivesse tentado apagá-lo violentamente. No canto inferior, a letra infantil de Gabriel tinha escrito: "Ela quer que você saiba." A rotina daquele dia foi interrompida por uma tempestade particularmente forte que isolou ainda mais a mansão do mundo exterior. A eletricidade oscilava, criando sombras dançantes nos corredores. Durante a aula de história, um trovão particularmente forte fez Gabriel se sobressaltar em sua cadeira de rodas. Ela odiava tempestades, o menino murmurou quase para si mesmo. Era quando ele a trancava lá em cima. "Quem, Gabriel?" Isadora perguntou suavemente, seu coração acelerando. Quem era trancada? Mas antes que o menino pudesse responder, a porta da sala de estudos se abriu e Theo entrou, trazendo consigo aquela presença que sempre parecia preencher todo o ambiente. "As aulas estão encerradas por hoje", ele anunciou, seus olhos escuros fixos em Isadora. "Gabriel precisa descansar. E você, Isadora? Gostaria que me acompanhasse ao meu escritório." O escritório de Theo era um ambiente ainda mais intimidador que a biblioteca. Troféus de caça adornavam as paredes, seus olhos de vidro parecendo seguir cada movimento. Uma grande pintura a óleo dominava a parede atrás de sua mesa, um retrato de família antigo, mostrando gerações dos Montenegro. "Sente-se", ele comandou, servindo-se de seu usual whisky. Desta vez, para surpresa dela, serviu uma segunda taça. "Você parece precisar disso tanto quanto eu." Isadora aceitou a bebida com mãos levemente trêmulas. "É sobre o episódio de ontem à noite?" "É sobre muitas coisas." Ele se sentou na borda de sua mesa, próximo demais dela. "Sobre as perguntas que você tem feito, sobre os desenhos que Gabriel tem deixado para você, sobre o modo como você olha para aquela porta no terceiro andar toda vez que passa por ela." Ela tomou um gole da bebida, deixando o líquido âmbar queimar sua garganta. "O senhor me trouxe aqui para me demitir." Um sorriso sem humor curvou os lábios dele. "Não. Eu a trouxe aqui para lhe dar uma escolha." "Que tipo de escolha?" Theo se inclinou para a frente, seu rosto próximo ao dela. "A escolha entre saber a verdade e manter sua paz de espírito." O perfume dele a envolveu. Uma mistura de sândalo, whisky e algo mais escuro, mais primitivo. Isadora sentiu sua respiração acelerar. "E se eu escolher a verdade? Então você terá que confiar em mim." Seus dedos roçaram o rosto dela, um toque tão leve que poderia ter sido imaginação. "Completamente." Como Helena confiou. Os olhos dele escureceram perigosamente. "Helena cometeu seus próprios erros, assim como meu irmão." "Seu irmão?" Isadora sussurrou, sentindo que estava próxima de algo crucial. "Antônio." O nome saiu como uma maldição. O verdadeiro pai de Gabriel. A revelação caiu como um raio entre eles. Isadora sentiu o mundo girar levemente, o uísque em seu estômago transformando-se em ácido. "Helena e Antônio", ela começou. "Eram amantes", Theo completou, sua voz carregada de uma raiva antiga. "Por anos, direto sob meu nariz." Ela engravidou. Tentou passar a criança como minha, mas eu sabia, sempre soube. O que aconteceu com ele, com Antônio? Um acidente nas montanhas. Theo se afastou, voltando para trás de sua mesa, como se precisasse da distância. "Pelo menos, é o que diz o relatório oficial." O significado daquelas palavras pairou no ar entre eles. Isadora sentiu um arrepio percorrer sua espinha. E Helena? Foi realmente suicídio? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Lá fora, a tempestade rugia com força renovada, relâmpagos iluminando o escritório em flashes dramáticos. "Helena está exatamente onde precisa estar."
Ele respondeu finalmente. Onde não pode mais machucar Gabriel, ou a si mesma. Ela está viva, Isadora sussurrou, as peças finalmente se encaixando. A mulher que canta à noite é ela, não é? Você a mantém trancada naquela porta do terceiro andar. Theo não respondeu imediatamente. Em vez disso, abriu uma gaveta de sua mesa e retirou uma chave antiga de ferro. Como eu disse, você tem uma escolha a fazer. Ele colocou a chave sobre a mesa entre eles. Pode pegar esta chave, descobrir a verdade por si mesma e lidar com as consequências. Ou pode continuar sua vida aqui cuidando de Gabriel, pretendendo que não ouve a música à noite, ignorando os desenhos, os sussurros, as sombras nos corredores. E se eu escolher ir embora? Você não vai. Ele disse isso com uma certeza que a assustou. Você já está envolvida demais com Gabriel, com esta casa. Seus olhos encontraram os dela com intensidade devastadora. Comigo. E ele estava certo. Mesmo agora, sabendo o que sabia, ou suspeitando o que suspeitava, Isadora podia sentir as correntes invisíveis que a prendiam àquele lugar, àquelas pessoas. O desejo que sentia por Theo, mesmo após suas revelações, não tinha diminuído. Se algo, tinha se intensificado, misturado com um tipo de horror fascinado. Por que eu? Ela perguntou, sua voz apenas um sussurro. De todas as pessoas, por que me escolheu? Theo se levantou novamente, movendo-se até estar diante dela. Suas mãos encontraram os ombros dela, deslizando até seu pescoço em uma carícia que era tanto ameaça quanto promessa. Porque você é como ela era, pura, intocada, mas com algo mais escuro esperando para despertar. Seus dedos traçaram a linha de sua mandíbula. E porque, diferente dela, você entende o valor do controle, da contenção. Você viveu sua vida toda em uma prisão de regras e orações. Minha prisão não seria tão diferente, seria? Isadora fechou os olhos, sentindo o toque dele como uma marca em sua pele. Quando os abriu novamente, sua decisão estava tomada. Com mãos trêmulas, ela pegou a chave da mesa. O sorriso de Theo era o de um predador satisfeito. Você tem até meia-noite. Use a chave. Encontre suas respostas. Mas lembre-se, algumas verdades, uma vez conhecidas, não podem ser esquecidas. Quando ela se levantou para sair, ele a deteve uma última vez, seus dedos circulando seu pulso, com força controlada. E Isadora, não importa o que você encontre lá em cima, não importa o que ela diga. Lembre-se que você é minha agora, assim como ela foi, assim como esta casa e todos os seus segredos. A tempestade continuava seu assalto à mansão quando Isadora deixou o escritório, a chave pesando em seu bolso como um segredo mortal. Em algumas horas, ela descobriria a verdade por trás dos murmúrios noturnos, dos desenhos de Gabriel, do olhar assombrado de Petra. Mas enquanto subia as escadas para seu quarto, não podia deixar de pensar que já estava perdida. Não pelos segredos da Casa Montenegro, mas pelo homem que os guardava. As horas que se seguiram até a meia-noite se arrastaram como uma eternidade. Isadora permaneceu em seu quarto, a chave antiga queimando em sua consciência, enquanto ouvia a tempestade rugir lá fora. O jantar foi cancelado devido ao tempo, e Petra trouxe uma bandeja com comida que ela mal tocou. Quando o relógio antigo da mansão começou a badalar as 12 badaladas, Isadora já estava no corredor do terceiro andar, uma vela tremulando em sua mão. A eletricidade havia falhado completamente há 1 hora. A porta proibida estava diante dela, sua madeira escura marcada por arranhões antigos. A chave entrou na fechadura com um clique que pareceu ecoar por todo o corredor. Isadora hesitou por um momento, lembrando-se das palavras de Theo sobre verdades que não podem ser esquecidas. Mas era tarde demais para voltar atrás. O interior do quarto era um estudo em contradições. Móveis elegantes cobertos por lençóis brancos, como fantasmas silenciosos. Uma cama de dossel intacta, como se esperando por alguém. E sentada em uma cadeira de balanço perto da janela, uma mulher. Helena Montenegro não se parecia em nada com uma prisioneira. Seu vestido de seda azul escuro era evidentemente caro.
Seus cabelos castanhos estavam bem arrumados e havia um livro aberto em seu colo. Quando se virou para Isadora, seu rosto mostrou o que Theo havia visto. Eram quase idênticas. Finalmente, Helena disse, sua voz rouca como se pouco usada. Eu estava começando a pensar que ele nunca permitiria. Ele não permitiu, Isadora respondeu, fechando a porta atrás de si. Ele me deu uma escolha. Um sorriso triste curvou os lábios de Helena. Theo e suas escolhas, sempre tão generoso, em nos dar exatamente o que ele quer que escolhamos. Por que você está aqui? Porque ele me mantém prisioneira. Helena completou, fechando o livro suavemente. Porque eu conhecia a verdade. Sobre Antônio, sobre Gabriel, sobre o Império Montenegro e todos os seus segredos sujos. Isadora se aproximou lentamente, a vela projetando sombras dançantes nas paredes. Gabriel é filho de Antônio. Sim, mas não da forma que Theo contou a você. Helena se levantou, movendo-se até a janela. Antônio era o irmão mais velho, o verdadeiro herdeiro, e ele não era como Theo. Não tinha aquela escuridão, aquela necessidade de controlar tudo e todos. O que aconteceu realmente? Eu era prometida a Theo desde a adolescência, acordos entre famílias antigas, você entende? Mas Antônio... Sua voz falhou por um momento. Antônio me amava, de verdade. Quando descobri que estava grávida, planejamos fugir. Tínhamos todos os documentos que provariam as irregularidades nos negócios da família, coisas que poderiam destruir o Império Montenegro. Mas algo deu errado. Theo descobriu. O acidente de Antônio não foi acidente nenhum. Helena se virou, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. E então, ele me deu uma escolha, assim como deu a você. Eu poderia desaparecer, ser internada como louca, ou poderia ficar aqui perto de meu filho, mesmo que nunca pudesse revelar a ele a verdade. Por que está me contando isso agora? Porque você precisa entender com quem está lidando. Helena se aproximou. Seu perfume, floral, o mesmo que Isadora sentia em seus lençóis envolvendo-a. Theo não ama. Ele possui. Ele não protege. Ele controla. E agora, ele escolheu você, assim como escolheu a mim anos atrás. Um trovão particularmente forte sacudiu a casa, fazendo a chama da vela tremer perigosamente. Os desenhos de Gabriel. Isadora começou. Ele sabe. Em algum nível sempre soube. Crianças têm uma maneira especial de sentir a verdade, mesmo quando não podem expressá-la completamente. Helena pegou algo de uma gaveta próxima, um maço de papéis amarelados. Estas são as provas que Antônio reuniu. Registros de transações ilegais, documentos sobre mortes misteriosas, uma história de manipulação e violência que remonta a gerações. Por que está me dando isso? Porque você ainda tem uma chance de fazer a escolha que eu não pude fazer. Helena colocou os papéis nas mãos de Isadora. Você pode usar isso para expor tudo, para libertar Gabriel dessa herança de segredos. Ou pode queimá-los e aceitar seu lugar ao lado de Theo, como eu aceitei minha prisão dourada. O som de passos no corredor fez ambas congelarem. Helena rapidamente empurrou Isadora em direção a um painel na parede, que se abriu revelando uma passagem estreita. Vá, ele não pode encontrar você aqui, não ainda. Seus olhos encontraram os de Isadora uma última vez. E lembre-se, você não é a primeira a pensar que pode salvá-lo, que pode transformar sua obsessão em amor verdadeiro. Eu tentei, outras tentaram, algumas desapareceram. Outras, ela gesticulou para o quarto ao redor, encontraram seu próprio tipo de prisão. Isadora mal teve tempo de esconder os documentos em seu vestido antes que o painel se fechasse, deixando-a na escuridão da passagem secreta. Através da fina madeira, podia ouvir a porta do quarto se abrindo, os passos pesados de Theo. Conversando sozinha novamente, Helena. A voz dele era suave, perigosa. Apenas repassando velhas memórias, querido. É tudo que me resta, não é? Você sabe que isso é sua própria escolha. Sempre foi. Como foi escolha dela vir aqui esta noite? O som de algo quebrando, provavelmente um dos vasos de porcelana que decoravam o quarto. Não mencione ela. Por
Porque ela se parece comigo? Porque você espera que ela seja mais maleável? Chega, a voz de Theo trovejou. Não teste minha paciência, Helena. Você sabe o que acontece quando testa. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de anos de amargura e ressentimento. Isadora começou a se mover silenciosamente pela passagem, seus dedos roçando as paredes antigas em busca de direção. O corredor parecia descer, serpenteando através das entranhas da casa. Quando finalmente encontrou uma saída, outro painel que se abria para a biblioteca, sua mente estava um turbilhão de emoções, conflitantes. Os documentos em seu vestido pesavam como chumbo, cada página um testemunho de décadas de segredos e crimes. Mas o que mais pesava era a consciência de que mesmo agora, mesmo sabendo de tudo, uma parte dela ainda respondia ao magnetismo sombrio de Theo. Ainda desejava suas mãos, seus beijos, sua presença dominadora. Era esse o verdadeiro horror, não os segredos da família Montenegro, mas a descoberta de sua própria escuridão interior. Em seu quarto, horas depois, Isadora sentou-se em sua cama com os documentos espalhados à sua frente. A tempestade finalmente havia passado, deixando apenas um silêncio pesado e a ocasional gota de chuva nas janelas. Em algum lugar da casa, podia ouvir o piano, Helena tocando sua música noturna, sua prisão transformada em melodia. A escolha diante dela era clara. Poderia usar as provas para destruir Theo e o Império Montenegro, libertando Gabriel e Helena no processo. Ou poderia queimar tudo, aceitar seu lugar ao lado dele, transformar-se na nova senhora daquela casa de segredos. Mas havia uma terceira opção, uma que começava a se formar em sua mente enquanto as primeiras luzes da aurora tingiam o céu de rosa. Uma opção que exigiria tanta escuridão quanto luz, tanto amor quanto vingança. Porque talvez, apenas talvez, a única maneira de salvar Theo Montenegro fosse destruí-lo primeiro. O amanhecer trouxe consigo uma névoa densa que cobria os jardins da mansão como um sudário. Isadora não dormira. Passara a noite estudando os documentos, cada página revelando uma nova camada do Império Negro dos Montenegro. Transações suspeitas, acidentes convenientes, pessoas que simplesmente desapareciam quando se tornavam inconvenientes. Seus dedos tremiam levemente quando guardou os papéis em uma fenda que descobrira atrás do rodapé de seu quarto. O som de rodas no corredor anunciou a chegada de Gabriel para suas aulas matinais. Mas hoje seria diferente. Hoje ela tinha um plano. Quero te mostrar algo, ela disse ao menino assim que Petra os deixou sozinhos na sala de estudos. Sentou-se ao piano que ocupava um canto do cômodo e começou a tocar. A mesma melodia que Helena tocava todas as noites. Os olhos de Gabriel se arregalaram em reconhecimento. É a música dela. Sua mãe te ensinou essa música? O menino assentiu lentamente. Antes do acidente, ela dizia que era nosso segredo. Gabriel, Isadora começou suavemente, suas mãos ainda movendo-se sobre as teclas. Você sabe que sua mãe não está morta, não é? Um silêncio pesado caiu sobre a sala. As mãos pequenas de Gabriel se apertaram sobre o colo de sua cadeira de rodas. Papai disse que não posso falar sobre isso. Ele sussurrou finalmente. Disse que ela está doente, que precisa ficar isolada para não machucar ninguém. E você acredita nisso? Gabriel ergueu os olhos para ela, e naquele momento pareceu muito mais velho que seus 9 anos. Eu a vejo às vezes, sabe? Quando todos estão dormindo. Ela vem até meu quarto, me abraça, diz que sente muito. Mas de manhã, papai sempre diz que foi só um sonho. Isadora parou de tocar, movendo-se para se ajoelhar diante da cadeira de rodas. E o acidente? Você se lembra como aconteceu? Um tremor percorreu o corpo pequeno do menino. Estava chovendo. Mamãe e eu íamos embora. Ela tinha uma mala escondida no carro, mas papai descobriu. Ele apareceu na estrada. Foi ele quem causou o acidente? Gabriel assentiu, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. O carro derrapou. Mamãe tentou desviar, mas suas mãos se apertaram ainda mais. Quando acordei no hospital, não conseguia sentir minhas pernas.
E papai disse que mamãe tinha morrido, que era melhor assim. Isadora sentiu seu coração se apertar. Estendeu a mão para secar as lágrimas do menino, mas antes que pudesse tocá-lo, a porta da sala se abriu violentamente. Theo estava parado na soleira, seus olhos escuros fixos na cena diante dele. Havia algo selvagem em sua expressão, uma fúria mal contida que fez Isadora recuar instintivamente. Gabriel, ele disse, sua voz perigosamente controlada. Petra vai levá-lo para seu quarto agora. Você precisa descansar. Mas papai... Agora, Gabriel. A governanta apareceu como uma sombra, levando o menino rapidamente. O olhar que lançou para Isadora era de puro terror. Assim que ficaram sozinhos, Theo fechou a porta com um baque surdo. Você visitou Helena ontem à noite. Não era uma pergunta. Isadora se ergueu lentamente, mantendo o piano entre eles como uma barreira. Você me deu a chave. Para testar você, para ver se podia confiar em você. Ele começou a se aproximar, contornando o piano com passos medidos. E você me traiu, assim como ela. Traí? Isadora deixou uma risada amarga. Escapar. Você mantém sua esposa prisioneira. Mentiu sobre sua morte. Causou o acidente que deixou seu próprio filho paralítico. E eu sou a traidora? Tudo o que fiz, ele rosnou, agora perigosamente próximo, foi para proteger esta família, este legado. Não, ela manteve o olhar fixo no dele, recusando-se a recuar. Foi para manter o controle sobre Helena, sobre Gabriel, sobre todo mundo. As mãos dele encontraram seus braços com força suficiente para machucar. E você? Acha que pode me desafiar? Que pode mudar o que sou? Não quero mudar você, Theo. Sua voz era firme, mesmo quando seu coração batia descontroladamente. Quero que você mude por si mesmo, que veja o que está fazendo com seu filho, com todos nós. Por um momento, algo tremulou nos olhos dele. Uma sombra de dúvida, talvez até arrependimento, mas passou rápido demais. Você não entende, ele murmurou, uma de suas mãos subindo para seu pescoço, dedos traçando sua pulsação acelerada. Não pode entender o que é carregar este nome, esta responsabilidade. Então me explique. Ela não se moveu mesmo quando os dedos dele se fecharam levemente sobre sua garganta. Me faça entender por que um pai faria seu filho passar por tanto sofrimento. Porque às vezes, ele sussurrou, seu rosto agora tão próximo que ela podia sentir sua respiração. O amor não é suficiente. Às vezes é preciso dor para proteger aqueles que amamos. Isso não é amor, Theo, é obsessão. As palavras mal tinham deixado seus lábios quando ele a beijou. Não foi um beijo gentil. Foi violento, possessivo, carregado de toda a raiva e desejo que pulsava entre eles. Isadora sentiu-se responder com igual intensidade. Suas mãos se enterrando nos cabelos dele, seu corpo traindo toda a resistência que sua mente tentava manter. Quando ele finalmente se afastou, ambos estavam ofegantes. Você é minha, ele murmurou contra seus lábios. Assim como esta casa. Assim como todos os seus segredos. Não. Ela colocou as mãos em seu peito, empurrando-o levemente. Não sou sua. Não assim. Não até você enfrentar a verdade sobre o que fez, sobre quem você é. Os olhos dele escureceram perigosamente. E se eu me recusar? Então você vai me perder, assim como perdeu Helena, assim como está perdendo Gabriel. Ela deu um passo para trás, criando distância. Entre eles. Os documentos que ela me deu, eu poderia usá-los para destruir você agora mesmo, mas não vou. Por quê? Porque, diferente de você, eu acredito que o amor verdadeiro não precisa de prisões. Não precisa de controle. Ela se moveu em direção à porta, mantendo os olhos nele. Você tem até amanhã, Theo. Liberte Helena. Conte a verdade a Gabriel. Ou eu farei isso por você. Com essas palavras, ela saiu da sala, deixando-o sozinho, com o peso de suas escolhas. Seu coração batia como um pássaro selvagem em seu peito, parte medo, parte exultação. Porque pela primeira vez desde que chegara àquela casa, ela não era mais a presa.
era a caçadora. E enquanto caminhava pelos corredores sombrios da mansão Montenegro, Isadora sabia que havia iniciado algo que não poderia ser detido. Uma tempestade estava chegando, uma que ameaçava varrer todos os segredos, todas as mentiras, todas as prisões que Theo havia construído tão cuidadosamente. A questão agora era, quando a poeira baixasse, o que ou quem ainda estaria de pé? A noite que se seguiu foi um exercício de tensão. O jantar foi servido como sempre, mas o silêncio que pairava sobre a mesa era diferente, eletrizado, prenhe de possibilidades não ditas. Gabriel mantinha os olhos fixos em seu prato, enquanto Theo bebia mais que o costume, seus olhos escuros nunca deixando o rosto de Isadora. Foi após a sobremesa que tudo começou a mudar. O som do piano ecoou pelos corredores. Helena tocando sua música noturna, mais alta que o normal, como se soubesse que algo estava prestes a acontecer. Ela está chamando, Gabriel disse subitamente, sua voz pequena mas firme. Como naquela noite. Theo se levantou abruptamente, sua cadeira rangendo contra o assoalho. Para seu quarto, Gabriel, agora. Não. O menino ergueu o queixo, um gesto tão reminiscente de Helena, que fez Isadora prender a respiração. Quero ver minha mãe. Sua mãe está morta. Mentira, Gabriel gritou, suas mãos pequenas batendo nos braços da cadeira de rodas. Ela está lá em cima. Eu a ouço todas as noites. Eu a vejo. Gabriel. Theo começou movendo-se em direção ao filho, mas Isadora foi mais rápida. Chega de mentiras, ela disse, colocando-se entre pai e filho. Ele merece a verdade. Todos nós merecemos. Por um momento, Isadora pensou que Theo fosse atacá-la. Havia algo primitivo em seus olhos, uma violência mal contida que fez seu coração acelerar. Mas então, outro som se juntou à música do piano. Passos descendo as escadas. Helena estava parada na entrada do salão de jantar, seu vestido azul escuro flutuando ao seu redor como água noturna. Em suas mãos, segurava os documentos que Isadora havia escondido. Aparentemente, a passagem secreta levava a mais lugares do que ela imaginara. Acabou, Theo, Helena disse suavemente. O reino que você construiu com mentiras está desmoronando. Mamãe! A voz de Gabriel tremeu. Helena se moveu para o filho, ajoelhando-se ao lado de sua cadeira de rodas. Quando o abraçou, o soluço que escapou do menino parecia carregar anos de dor contida. Me perdoe, meu amor, ela sussurrou contra seus cabelos. Me perdoe por não ter sido forte o suficiente antes. Não. A voz de Theo cortou o momento como uma lâmina. Você não vai fazer isso. Não vai destruir tudo que construí. Você destruiu tudo sozinho. Isadora interveio, sua voz firme. No momento em que escolheu o controle acima do amor, há poder acima da família. Você não entende, ele rosnou, passando as mãos pelos cabelos em um gesto de frustração selvagem. Tudo o que fiz e cada decisão foi pelo bem desta família. Foi pelo seu bem, Helena corrigiu ainda abraçada a Gabriel, pelo seu medo de perder o controle, como quando descobriu sobre Antônio, como quando descobriu que Gabriel não era seu filho. Antônio era fraco, Theo explodiu. Ele teria destruído o legado Montenegro com sua moralidade, seus escrúpulos. Ele era humano, Isadora disse suavemente. Algo que você esqueceu como ser. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Lá fora, uma nova tempestade começava a se formar. Trovões distantes ecoando entre as montanhas. Os documentos. Theo disse finalmente, seus olhos fixos nos papéis nas mãos de Helena. Me dê eles. Não. Helena se ergueu, mantendo uma mão protetora sobre o ombro de Gabriel. Eles vão para a polícia, junto com meu depoimento sobre Antônio, sobre o acidente, sobre tudo. Você não faria isso. Faria. Farei. Ela deu um passo em sua direção. A menos que você finalmente faça a escolha certa. Que deixe Gabriel conhecer a verdade sobre seu pai. Que me deixe ir. Que permita que... Isadora. Que permita que Isadora o quê? Ele cortou, seus olhos se voltando para a jovem governanta. Que permita que ela te salve. Helena completou suavemente. Do que você se tornou.
Algo tremulou no rosto de Theo, uma mistura de fúria e vulnerabilidade que fez o coração de Isadora apertar. Me salvar? Ele riu amargamente. E quem salvou Antônio quando ele precisou? Quem salvou meu pai quando os credores vieram? Quem salvou esta família quando estávamos à beira da ruína? Ele se moveu até a janela, seus ombros tensos sob o terno impecável. Eu salvei todos, com minhas próprias mãos, com minhas próprias escolhas. Escolhas erradas. Isadora se aproximou dele lentamente. Mas ainda há tempo de fazer as certas. Como? Ele se virou para encará-la, e pela primeira vez ela viu lágrimas em seus olhos. Como posso simplesmente apagar tudo que fiz? Não pode. Ela estendeu a mão, tocando seu rosto suavemente. Mas pode começar a consertar. Pode escolher ser o homem que Gabriel precisa que você seja, que eu sei que você pode ser. O trovão que sacudiu a casa pareceu simbolizar o momento de decisão. Theo fechou os olhos apoiando-se levemente contra a mão dela. E se eu não souber como? Ele sussurrou, sua voz quebrando. Então nós te mostraremos. Ela respondeu, sentindo as primeiras gotas de chuva batendo contra a janela. Juntos. O momento se estendeu, carregado de possibilidades. Helena ainda segurava os documentos. Gabriel ainda observava com olhos arregalados. E lá fora, a tempestade continuava crescendo. Mas algo havia mudado no ar. Uma mudança sutil, como o primeiro raio de sol após uma longa noite. Porque às vezes Isadora percebeu, o verdadeiro amor não está em manter alguém prisioneiro, mas em dar-lhe a liberdade para escolher. E agora finalmente era a vez de Theo Montenegro fazer sua escolha. A transformação de Theo Montenegro não foi instantânea nem fácil. Começou naquela noite de tempestade, com uma confissão que durou horas. Sentados na biblioteca, ele, Helena, Isadora e Gabriel, as verdades foram emergindo uma a uma, como antigas feridas finalmente sendo expostas ao ar para curar. Antônio descobriu primeiro. Theo falou, sua voz rouca após horas de revelações, sobre os desvios, as ameaças, os acidentes convenientes. Nosso pai tinha construído um império sobre ossos, e eu estava seguindo seus passos. Gabriel, ainda em sua cadeira de rodas, segurava a mão da mãe como se temesse que ela pudesse desaparecer novamente. Tio Antônio era meu pai de verdade? Sim, Helena respondeu suavemente, e ele te amava muito. Nos últimos meses antes do acidente, ele estava preparando tudo para nos levar embora, para começar uma vida nova, limpa. Mas eu não podia permitir. Theo continuou, seus olhos fixos em algum ponto distante. O nome Montenegro era tudo o que eu tinha, tudo o que eu era. A ideia de Antônio expondo tudo, destruindo o legado da família. Ele passou as mãos. Pelo rosto, um gesto de cansaço infinito. Eu o segui naquela noite, até a estrada da montanha. Não pretendia, não queria, mas quis evitar que ele falasse. Isadora completou suavemente. O carro dele derrapou primeiro. Theo continuou, sua voz apenas um sussurro. Quando vi as luzes capotando pela encosta, algo dentro de mim morreu também. Meu próprio irmão. Silêncio que se seguiu foi pesado, quebrado apenas pelo crepitar da lareira e o som distante da chuva. E depois, Helena retomou, quando descobriu que eu estava grávida, eu enlouqueci, Theo admitiu. A ideia de criar o filho de Antônio, de olhar para ele todos os dias e ver meu irmão. Convenci a mim mesmo que era melhor mentir, que Gabriel precisava do nome Montenegro mais do que precisava da verdade. E o acidente? Gabriel perguntou, sua voz pequena mas firme. Quando mamãe tentou fugir comigo? Theo fechou os olhos, como se a memória fosse física demais para suportar. Eu tinha bebido e estava furioso. Quando vi o carro de Helena na estrada, era como reviver aquela noite com Antônio. Não pensei, só agi. Você nos jogou para fora da estrada, Helena disse. E depois, quando Gabriel ficou paralítico, usou minha culpa contra mim. Me convenceu que era melhor para ele pensar que eu estava morta do que saber a verdade. Eu estava errado, Theo murmurou, e pela primeira vez desde que Isadora o conhecera,
Havia verdadeira emoção em sua voz. Sobre tudo, sobre Antônio, sobre você, sobre como proteger esta família. Isadora, que até então observava em silêncio, moveu-se para perto dele. E agora? Agora, Theo ergueu os olhos para encontrar os dela. Agora eu quero consertar, se ainda houver como. Foi Gabriel quem respondeu, sua voz carregando uma sabedoria além de seus anos. Mamãe sempre diz que nunca é tarde para fazer a coisa certa. As próximas horas foram dedicadas a decisões práticas. Helena, com os documentos ainda em seu poder, estabeleceu suas condições. Primeiro, a verdade sobre Antônio seria revelada, junto com um comunicado oficial reconhecendo Gabriel como seu filho. Segundo, parte significativa da fortuna. Montenegro seria destinada a um fundo para as famílias afetadas pelos anos de práticas criminosas da empresa. Terceiro, ela teria sua liberdade de volta, mas permaneceria na mansão, não mais como prisioneira, mas como mãe de Gabriel. E nós? Isadora perguntou quando finalmente ficou sozinha com Theo, as primeiras luzes da aurora, começando a penetrar pelas janelas da biblioteca. Ele a olhou longamente, como se a visse verdadeiramente pela primeira vez. Você deveria me odiar. Talvez. Ela se aproximou, suas mãos encontrando as dele. Mas ao invés disso, escolhi te entender, te ajudar a encontrar o caminho de volta. Por quê? Porque vi além do monstro que você pensava que precisava ser. Vi o homem que ainda pode se tornar. Ela apertou seus dedos suavemente. E porque, apesar de tudo, meu coração escolheu te amar. Ele a puxou para si, então, não com a violência possessiva de antes, mas com uma gentileza quase dolorosa. Quando seus lábios encontraram os dela, foi como selar um novo pacto, não mais baseado em controle e obsessão, mas em escolha e redenção. Amanhã encontrou a mansão Montenegro diferente. As cortinas foram abertas, deixando a luz entrar, em cômodos há muito mantidos em sombras. Gabriel tomou seu café da manhã entre a mãe e Theo, suas risadas ecoando pelo salão como música nova. E Isadora, observando a cena, sentiu que estava testemunhando não apenas o nascer do sol, mas o nascer de uma nova família. Porque às vezes o amor verdadeiro não está em mudar alguém, mas em criar o espaço seguro para que essa pessoa encontre sua própria mudança. E ali, naquela manhã de recomeços, era exatamente isso que estava acontecendo. Um homem escolhendo ser melhor, uma família escolhendo a verdade e um amor escolhendo acreditar na possibilidade de redenção. 1 ano se passou desde aquela noite de confissões e recomeços. A mansão Montenegro, antes um monumento a segredos e controle, tinha se transformado. Os jardins, agora cuidados por Helena, floresciam com cores que pareciam impossíveis naquela altitude. As janelas, sempre abertas, deixavam entrar não apenas luz, mas também o som das risadas de Gabriel, que aos poucos reaprendia a andar com a ajuda de sua fisioterapia. Theo havia cumprido sua palavra. A verdade sobre Antônio veio a público, junto com um pedido formal de desculpas e um plano de reparação às famílias afetadas pelos anos de práticas obscuras dos Montenegro. O império financeiro, embora menor, estava se reconstruindo sobre bases mais éticas. A mudança mais profunda, no entanto, estava no próprio Theo. O processo não foi fácil. Havia dias em que os velhos demônios do controle e da possessividade ameaçavam retornar. Mas Isadora estava lá, firme como uma âncora, lembrando-o do homem que ele escolhera se tornar. Naquela manhã particular, ela o encontrou na sala de música, sentado ao piano onde tantas histórias haviam começado e terminado. Gabriel quer que você assista à sua apresentação hoje, ela disse, aproximando-se. O menino tinha uma apresentação de piano na escola, sua primeira desde que começara a recuperar os movimentos das pernas. Tenho medo, Theo admitiu, seus dedos roçando as teclas sem pressionar, de não ser digno, de não merecer essa segunda chance que todos vocês me deram. Isadora sentou-se ao seu lado no banco do piano. O mérito não está em merecer, mas em honrar a chance que recebemos. Ele se virou para ela, seus olhos
antes tão frios e controlados, agora cheios de uma emoção crua e verdadeira. Como você faz isso? Como consegue ver além do que fui, do que fiz? Porque escolhi ver o que você poderia ser. E por quê? Ela sorriu suavemente, guiando a mão dele até seu ventre levemente arredondado. Nosso filho merece conhecer o pai que você se tornou, não o homem que você era. A notícia da gravidez tinha vindo como uma surpresa 2 semanas antes. A reação inicial de Theo foi de medo, medo de repetir os erros de seu próprio pai, medo de não saber amar sem possuir. Mas então Gabriel, com sua sabedoria infantil, tinha dito algo que mudou tudo. Agora você pode ser o tipo de pai que tio Antônio teria sido para mim. Helena também estava grávida novamente. Uma coincidência que parecia mais como um sinal de renovação. As 2 mulheres, antes prisioneira e substituta, agora compartilhavam uma amizade forjada em compreensão mútua e perdão. Às vezes, Theo murmurou, sua mão ainda sobre o ventre de Isadora. Acordo no meio da noite em pânico, pensando que tudo isso é um sonho, que vou abrir os olhos e voltar a ser aquele homem, aquele monstro. Mas não é um sonho, ela respondeu, entrelaçando seus dedos aos dele. É uma escolha. Uma que você faz todos os dias quando decide ser melhor, quando permite que Gabriel te chame de pai mesmo sabendo a verdade, quando olha para Helena sem ressentimento, quando ama sem tentar controlar. Ele a beijou então, e naquele beijo estava todo o caminho percorrido, da obsessão ao amor verdadeiro, do controle à liberdade, da escuridão à luz. O som de rodas no corredor anunciou a chegada de Gabriel, agora usando sua cadeira apenas ocasionalmente, nos dias em que suas pernas estavam mais cansadas. Papai? Ele chamou da porta. A palavra que antes era uma mentira agora carregava um novo significado, uma escolha de amor além do sangue. Está na hora. Theo se levantou, ajudando Isadora a fazer o mesmo. No espelho da sala de música, eles formavam uma imagem que teria parecido impossível 1 ano atrás. Uma família construída não sobre segredos e controle, mas sobre verdade e redenção. Helena os esperava no hall de entrada, seu próprio ventre começando a mostrar os sinais da nova vida que carregava. Juntos eles deixaram a mansão Montenegro. Não mais uma prisão de sombras, mas um lar onde a luz finalmente encontrara seu lugar. Porque no fim, esta não era apenas uma história de amor entre Isadora e Theo. Era uma história sobre o poder transformador do amor verdadeiro, em todas as suas formas. Entre pais e filhos, entre irmãos mesmo além da morte, entre um homem e seu próprio passado sombrio. E enquanto o carro descia a estrada da montanha em direção à apresentação de Gabriel, Isadora olhou para a mansão através da janela traseira. A névoa, que sempre pairava sobre a propriedade, agora parecia mais como um véu protetor do que uma cortina de segredos. As árvores centenárias que antes pareciam sentinelas de uma prisão, agora eram guardiãs de uma nova história. Uma história de redenção, de segundas chances, de amor que liberta ao invés de aprisionar. Theo segurou sua mão, e no aperto, gentil de seus dedos, estava a promessa de todos os amanhãs que eles construiriam juntos. Não mais como carcereiro e prisioneira, mestre e serva, ou predador e presa, mas como iguais, como amantes, como almas que escolheram caminhar juntas para a luz. Porque às vezes, o amor mais verdadeiro não é aquele que nos completa, mas aquele que nos desafia a nos completarmos por nós mesmos. E na mansão Montenegro, entre as montanhas